Acontece que quando esse psiquiatra chega, já vamos falar de reino espiritual e o que a Bíblia diz. Quando esse psiquiatra chega, ele não é o primeiro. O primeiro psiquiatra que foi fazer a mesma coisa, o filme já começa dessa forma. Ele acaba com a sua própria vida. A gente não entende o porquê no filme, depois a gente vai entender. E aí aparece esse outro psiquiatra. O prisioneiro, ele fica manifestado, digamos assim, tipo quase que o tempo todo. De repente, o psiquiatra, ele é um ateu. Ele é totalmente intelectual e ateu. Não tem nada a ver, você pode ser intelectual e cristão, mas ele é intelectual e ateu. E ele realmente não acredita que aquele homem está possesso e ele começa a questionar. Ele coloca em dúvida tudo que aquele homem fala. Só que o diálogo vai evoluindo. Esse diálogo é muito importante, a gente entender alguns pontos desse diálogo. A gente, durante o filme, a gente percebe, eu dei um spoiler, é claro que, qual o nome do filme? É o que está escrito aqui na live, nefários. A palavra nefários, ela significa maldade, maldade extrema, algo que é nefasto, pura maldade. E então o filme trata da maldade, mostra o quanto o nosso inimigo, ele tem a mal. Claro, a gente sabe disso, mas ele vai mostrar qual é realmente a atuação dele. Existem duas posições muito perigosas no meio cristão. Quais são as duas posições? Já continuo falando, eu vou destacar alguns pedaços em que, é claro que aqui eu não sou crítica de filme. A minha função aqui é discutir algumas coisas que são importantes para nós, de conhecimento. Então, no corpo de Cristo existem, no corpo de Cristo, no mundo cristão, existem duas posições e as duas são perigosas. Existe a demonização extrema, tudo é o inimigo. Aí vai falar, a depressão é porque é o inimigo. Tá doente é porque foi as trevas. Peraí, se você fizer isso, você vai estar isentando você mesmo de responsabilidade. Tem muitas coisas que eu posso fazer algo, eu posso cuidar das minhas emoções, porque Jesus ensina isso. Ele não falou para os discípulos, quando ele tratou de ansiedade, ele não disse assim para os discípulos, olha, ele não disse assim para os discípulos, olha, o diabo está trabalhando para você ficar ansioso. Não, Jesus jogou a responsabilidade para os discípulos tratarem da mente e das emoções, indo para a palavra, indo para a realidade, gerenciando os pensamentos. Como? Isso assim, olha, cuidado, não fiquem ansiosos, não andem ansiosos, porque Deus cuida dos pássaros. O que ele estava levando os discípulos que estavam ansiosos a acessar pensamentos sadios e pensamentos realistas. E então existe o excesso de demonização, tudo. Tô com dor de cabeça, é inimigo, é um ataque. Ou, por exemplo, aquele que eu já falei com vocês tantas vezes na live, tudo é retaliação. E aí você fica aquele cristão dominado pelo medo. Onde que está a tua fé, a confiança num Deus que cuida de você, que te protege dia e noite? Bom, esse é um extremo. O outro extremo é negar. Não, isso daí é loucura, não existe. E nós aqui somos responsáveis por tudo. E negar o mundo espiritual, negar que nós temos um inimigo. Essa é a igreja moderna, a igreja humanista, e é interessante, porque já que eu tô falando isso, eu vou adiantar um pedacinho. Como esse psiquiatra tem um momento em que ele vê isso, como ele é o extremo, né? Ele é o extremo, que ele nega tudo. Não, isso daí, eu vou até falar o que ele diz. O laudo definitivo, o psiquiatra anterior estava dizendo que este homem tinha transtorno dissociativo de personalidade, que era conhecida antigamente como as múltiplas personalidades. Hoje a nomenclatura é transtorno dissociativo de personalidade. E ele só foi lá para checar isso.
Se fosse o transtorno, aquele homem não iria para a execução. Se não fosse, ele iria para a execução. Precisava ele assinar este laudo. E então ele chegou, não, esse cara realmente, o psiquiatra anterior, ele tem razão. Esse cara tem transtorno dissociativo de personalidade. Não tem nada, ele está falando que ele é demônio, ele está falando que que o mestre dele. E eu já entro também em outra parte. E o que acontece? Ele fala, bom, já que você está falando para mim que você é um demônio, através da vida desse serial killer, o psiquiatra falou, eu vou chamar um padre. Aí ele chama. A princípio, você vê o preso, o Edward, você vê que ele fica com medo na hora que o padre entra. Ele recua. Não precisa chamar ele, não. Só que esse padre entra com... podia ser padre, podia ser pastor. No filme é padre. Este religioso, ele entra com uma postura de incredulidade. Não. Aí ele vê que é o evangelho progressista. Quem vê? O Edward que está possesso. Quem vê é o demônio, né? Aí ele fala, não preciso ter medo desse homem, não. Então, ele aparece, esse padre, falando assim, não, isso não é nada, não, olha, eu não vim aqui para expulsar nada. Aí, quando ele vê que ele tem essa postura que nega o mundo espiritual, que nega essa parte do mundo espiritual que é as trevas, ele perde o medo. Então, ele fala, desse aí, eu não tenho medo nenhum, posso ficar até amiguinho dele. Então, é isso que... isso reforça o que eu acabei de falar. Dois extremos que são errados. Você demonizar tudo, culpar e dizer que tudo é as trevas é errado. E você dizer que não existe também é errado. Não é... Eu vou ter uma conversa séria com você. O fato de você não acreditar não vai deixar de existir aquilo que você não acredita. Você pode não acreditar que hoje tem avião. Aí você quer continuar no século passado. Não, isso daí não... Mas não é porque você não acredita ou não usa que não exista. Continua a existir. Tem até uma religião, eu esqueci o nome agora, que eles ficam mais ali na Inglaterra. Então, eles chamam os ingleses, né? Vida de inglês, os que vivem normalmente. E eles... eu esqueci o nome, eles vivem como se eles estivessem no século passado, a casa deles, eles não usam luz, eles se vestem como se estivessem no século passado, não usam carro, eles, é como você olha, parece que eles estão no século passado. Se alguém lembrar o nome aí, eu esqueci de verdade, me deu um apagão. Mas não é porque eles negam, eles não querem usar luz elétrica, não é, nem por isso ela deixa de existir, existe, tá? É só não usa. E então eu coloquei aqui que a função do psiquiatra é um laudo definitivo. Esse psiquiatra, ele é muito seguro de si mesmo, muito inteligente. E quando ele entra, este homem, ele começa a falar, né? O serial killer que está possesso começa a falar, olha, eu sei quem é você, fala da vida dele. Ele faz 3 afirmações. E ele faz uma afirmação em 3, né? Ele fala assim, olha, sabe uma coisa? Ele fala para o psiquiatra, antes de você sair daqui, você vai ter cometido 3 homicídios. O psiquiatra riu dele. Como assim, eu vou matar alguém? Claro que eu não vou matar. Eu nunca matei e nunca vou matar. E então ele achou assim, agora quase que ele assina ali, né, o laudo. Realmente, ele tem problema psiquiátrico. Este homem tá falando para mim que antes de eu sair daqui, porque a conversa é longa, é o filme todo. E então ele vai mostrando, vai desenvolvendo a conversa, porque eu quero falar agora de mundo espiritual. Mas antes de falar do mundo espiritual, eu vou falar desses 3 casos que ele aponta, porque ele mostra
que as pessoas não têm que ficar preocupadas só com possessão, não, porque o trabalho das trevas é diário e é na mente das pessoas. Cauteriza a mente das pessoas a ponto, e isso é uma grande verdade, porque o Senhor nos alerta para isso. Ele diz, cuidado, agora eu vou mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre essa afirmação que foi feita no filme. A Bíblia fala para a gente tomar cuidado com os ardis, não ignore os ardis do inimigo. Então ele está falando, olha, os ardis são armadilhas. O dia que a armadilha for evidente, ela deixa de ser armadilha. Então, os ardis são armadilhas que são tão sutis que você cai sem perceber. É assim que acontece com um passarinho ou com qualquer animal que cai numa armadilha. Se ele visse a armadilha, ele não cairia. Se ele entendesse que aquilo é uma armadilha, ele também não cairia. O animal, ele cai na armadilha porque ali ele não vê que é uma armadilha. É assim, Deus usou essa palavra pra gente, cuidado. Ele quer a sua vida é preciosa. E o filme mostra, eu tenho ensinado tanto isso. Por que que o inimigo ataca tanto o homem? A mulher, eu tô falando da humanidade. Quando eu falo homem, eu estou falando em termos de humanidade. Por que que ele ataca? Porque se você quiser ferir um pai, se você vai tocar em quem? Nele? Ah, o pai se defende. Não, vai tocar em quem? No filho. É muito a dor no coração do pai. Quantas vezes eu sou mãe, eu sou avó. Quantas vezes quando meu filho ou meu neto ficaram doentes, e eu falava, eu prefiro em mim do que neles. Eu preferiria que fosse tudo em mim, menos neles, por causa do sofrimento, né? O Tiago, ele tinha crises, mas crises muito violentas, não era bronquite normal, eram crises de ter que ir para oxigênio, ir para hospital, com injeção, enfim, eram crises assustadoras. E eu falava, eu prefiro em mim. E com o Mário também eu dizia, eu prefiro em mim. Então, é isso que o inimigo ele faz. Ele quer te destruir para ferir o pai. Porque ele é inimigo. São dois reinos em oposição. Há uma luta intensa entre esses dois reinos. Você está no meio, né? Você é alvo do amor de Deus e alvo de ódio das trevas. Mas você está no meio dessa batalha. Não adianta você ignorar, você está no meio dela. Ele não falou? Antes de você sair daqui, você vai ter... Eu vou mostrar que você cometeu 3 suicídios, 3 homicídios. Aí tá, o psiquiatra tá muito seguro de si mesmo no início, até a metade do filme, tá bom, tá legal, que você vai mostrar. E, bom, aí na conversa vai se desenvolvendo, chega no ponto que ele fala assim, vou te falar qual é o primeiro homicídio. Primeiro homicídio, você concordou, você induziu, quando você disse que você não queria casar, não queria assumir o filho da sua namorada, que ela teve com você, que ela engravidou, você a induziu, ela tá lá agora, numa clínica de aborto, e é você. Então esse é o seu primeiro homicídio. Não fui eu não falei para ela fazer isso. Aí o psiquiatra falando, eu não falei para ela fazer isso, eu não paguei aborto, em outras palavras, ele estava falando, eu não fiz isso. E aí ele dizia, ele mostra que você pode induzir outros ao erro. Você pode induzir, você pode estar se sentindo isento de culpa, mas você tem culpa, porque afinal de contas o filho é dos dois, conceberam juntos, então agora é responsabilidade dos dois. Se ela engravidou, tem que assumir. E ele falou, não quero casar com você, não vou assumir essa criança, pronto. Ela desestabilizada, ela foi. Ele começou a ficar... Quando ele percebeu que ele tinha feito isso, o psiquiatra tentou paralisar, ele tentou telefonar para a namorada dele, mas ela já estava dentro da sala. Então, aí se cumpriu o primeiro. E você tá vendo? Ele tá mostrando como não é simplesmente você falar assim, não, e começa a apontar o seu dedo para outras pessoas. Eu não faço isso, eu sou um cristão maravilhoso, eu nunca faria nada disso.
Mas ele está falando, ele está mostrando que em pequenos atos você concorda com o reino das trevas. Ele mostra que o trabalho das trevas é você dizer, ele fala assim: olha, vocês servem o meu reino quando vocês fazem pequenas concessões. E ele começou a mostrar uma coisa que é muito importante você entender. Ele começou a mostrar que o trabalho das trevas não é assim, é tipo, possessão é o mais simples, né? Porque no nome de Jesus tem que sair. Mas ele mostra que o trabalho que eles fazem na mente, que Jesus mostrou isso. Quando ele foi na tentação, ele começou seu ministério e foi para o deserto, e o Espírito de Deus o levou, o conduziu ao deserto. E ali ele enfrentou 3 tentações. Você vê que ele está mostrando que o trabalho, essas 3 tentações foram todas na mente de Jesus. Ali foi todo, é isso que ele mostra, que o tempo todo é a tua mente. O ataque é na sua mente. E você tem que estar com a mente, por isso que fala do capacete da salvação. Você precisa estar com a tua mente protegida. Como é que eu protejo a minha mente? Com a palavra de Deus. Porque com a palavra de Deus eu sei, eu tenho noção do que é certo, do que é errado. E eu vou dizer não com toda a força para tudo aquilo que é errado e vou dizer sim com toda a força para tudo aquilo que é certo.